Tá, vamos ver o vídeo do Grifo XZ. Nunca mais vai existir outro jogo como Majora's Mask. Só, Eu não sou fã só de lembra de Zelda. aumentar o volume da live. Cara, eu acho que tá ok aqui. Ah, peraí. Tá mais ou menos- acho que assim vai ficar bom. Digo, na live. Não, na live tá suave. Pode ser. Tá bom. Senão vai ficar baixo até pra mim. O Uhum. Majora's Mask. Não sou fã de Zelda. Pra mim, os únicos dois Zelda que eu joguei foi o Breath of the Wild e o A Link to the Past. E eu só zerei o Breath of the Wild. Mas eu sei da Eu, história do. eu Hum, joguei. vai falar. Falei. E eu. Eu joguei o primeiro Zelda hum, e zerei e joguei um pouquinho o Breath of the Wild. É isso que eu fiz em Zelda. eu tô ligado na história do Majora's Mask, tá ligado? O Shigeru Miyamoto chegou pra rapaz e falou: Ó, eu quero um Zelda daqui a um ano. Aí os caras Caralho, pegaram a base do Ocarina of Time, no interior? isso, do Ocarina of Time, e fizeram um jogo novo. Com os mesmos presets, com o mesmo gráfico, tudo, mesmo engine, tá ligado? E fizeram só Uhum. um dos melhores jogos de todos, tá ligado? Pra Muito você ver que injustiçado. o problema não é reciclar. É, tipo, o maior erro de Majora's Mask foi ter saído depois de Ocarina of Time, que é literalmente considerado o melhor jogo de Zelda, tá ligado? Esse foi o maior erro de Majora's Mask. Sair depois do Ocarina of Time. Porque eu acho que nego tava com a expectativa na casa do cacete, tá ligado? E tem muita coisa nesse jogo muito boa que eu aposto que o Grifo irá nos informar. Então, antes de queimar a pauta, vamos ver o vídeo. É, Cacete. Esse começou com o estúdio Ghibli. pô. IA? E ai, a da Nenhum de Ghibli. nós vai viver para sempre. Um dia, tudo que a gente ama e odeia vai deixar de existir. Isso é um pensamento obscuro que todo Caralho, mundo eventualmente Castelo do Céu. enfrenta de um jeito ou de outro. Esse fato é Não. algo Assisti esse filme, é muito bom, desconfortável, mano. é pesado. Posso mandar um take aqui? Hum. Eu nunca assisti nenhum filme do estúdio Ghibli. Eu peguei pra assistir todos os filmes de Estúdio Ghibli com o pessoal de um grupo, Hum, né? Daí a gente assistiu uns cinco, assim, os cinco primeiros, mais ou menos. eu nunca assisti nenhum filme do estúdio Ghibli. Nenhum. Eu É queria muito ver o bom, Menino cara, e é a muito bom. Garça, tá ligado? Eu queria ver o Menino e a Garça. Mas Uhum. aqui, fi. né, tem dois cinemas aqui na cidade e nenhum dos dois teve essa porra. Assistiu. É Túmulo de Vagalume, alguma coisa assim. O filme é Cara, qual a bom, mano. parte que nenhum filme de Ghibli se. Não entendeu? Nem Não, zero. então, tipo, se for pra recomendar um filme, assiste esse, mano. Eu acho que eu quero ver todos, tá ligado? Muito bom. Maratonar. Bom. É bom também. Tá aí, me cobre, me cobre. Me cobre. Tabu. Afinal, Quebrando não tabu. é exatamente divertido falar ou pensar sobre a mortalidade humana e o nosso conflito interno contra Eu Eu estou acho que é, cansado, mano. humanidade. Freira. Então é claro que tem um jogo de Zelda sobre isso. Muito bom, inclusive. E essa lua dá medo pra caralho, tá? Ela é muito boa, mano. Parabéns a todos os envolvidos, cara. Parabéns aos dois envolvidos. Traumatizaram uma geração. O tanto de Pra creepypasta jogar que esse saiu jogo, daqui, mano. hein? É. O tanto de creepypasta que saiu daqui. O jogo é uma própria creepypasta. Quero jogar esse jogo, mano. Cara, hoje. Caralho, pausei bem na propaganda do Ragnarok. Hoje eu aprendo a mexer no porra do Premiere Video. É hoje. Premiere. É porque eu preciso. Cara, Tu vai pagar o Premiere, ó. mano, tô muito puto porque, cara, tinha muito vídeo react, mano. Muito vídeo react pronto só pra postar, velho. E o PC foi de arrasta. Ele arrasta. Ai, espero que ele volte. Mas por enquanto vamos ter que Se mexer no Premiere. quiser. Hum? Mas eu te ensino a poupar um pouco de espaço. Como? Pô. Eu Tu não, não tem um tempinho aí? Não. Pode pausar um pouco a rec? Não.
Deixa quieto. Vamos falando. Não sabia muito bem o que senti quando eu joguei Majora's Mask pela primeira vez. Eu devia ter uns 8 ou 10 anos de idade e tudo que eu sabia sobre esse jogo era o que meu primo tinha falado pra mim, que era muito bom, e as creepypastas. Eu me lembro até hoje dele me dando um cartucho dourado do jogo, todo enrolado em fita crepe, porque ele tinha deixado cair quando ele era menor. E eu tinha um Nintendo 64 naquela época, então eu decidi jogar. Mas ele era totalmente diferente de qualquer outro jogo que eu tinha jogado. Era um jogo estranho. Tirando a óbvia máscara zona com olhos penetrando a sua alma logo na tela Eu inicial do acho jogo, que a ideia, ele já né? começa É, a ideia é Tipo, meio você se mórbida. fudendo. Eu Meu acho que menino se a logo é daquele jeito, tá ligado? Uhum. que já tá Ele depressivo, quer passar uma vibe vagando por diferente. aí, processando o fato de que ele basicamente perdeu toda a sua infância e inocência porque ele foi forçado a crescer pra salvar o mundo em Ocarina of Time. Daí chega um moleque que ele conhece, inclusive, que agora foi possuído por um espírito maligno, ultra poderoso, Maligno. através de uma máscara misteriosa. Daí o moleque rouba o cavalo dele e aí teletransporta ele pra uma dimensão paralela a Hyrule, em que todas as pessoas são estranhamente parecidas com as que ele já conhece, mas que obviamente não conhecem ele. E ainda por cima, assim, só de zoa, só de em medo coma? faz ele passar É. por uma metamorfose, E se cai. transfigurando o corpo dele em algo completamente diferente, através de um processo que faz ele reviver as memórias, arrependimentos e as dores de um Em coma? espírito Teoria? Uhum. criança morta. E agora a lua tá caindo e vai destruir o mundo inteiro em 3 dias. Isso era pra ser um jogo de criança. E Se naquela época vira. Eu já tinha ouvido falar das histórias É. de terror do Ah, Dan é Brown. esse aí, esse aqui. Eu fiz react desse vídeo, mano. E ele está preso no meu outro PC, caralho. E é triste Pô. demais, mano. Eu fiz um react desse vídeo, mano. Muito bom, muito bom. Dessa creepypasta, velho. Das creepypastas desse jogo, talvez porque eu tenha ganhado acesso à internet um pouco cedo demais, mas eu É. não consegui passar dos primeiros minutos do jogo. Eu Que fiquei isso? com medo, tipo, genuinamente com medo. Medo? Então, É. eu dropei. Por anos eu não pensava em Majora's Mask. Até que mês passado eu finalmente decidi pegar meu 3DS e jogar por completo Majora's Mask. Konai. Tá, porra, Hum. cara. Pera. A lua. Ah não, postei sim o vídeo, postei o vídeo assim. Graças a Deus deu tempo de postar o vídeo. Conceito, a lua caindo, o computador caindo. É, mano, conceito. É o tal do jogo cult? No Uhum. ano de 1998, a Nintendo soltou o que é até hoje considerado uma das maiores pedradas da história dos videogames, The Legend of Zelda Ocarina of Time. E pra aproveitar em cima do Ghost, sucesso tá? gigantesco desse jogo, eles obviamente queriam fazer uma sequência. Mas essa sequência não era pra ser Majora's Mask. O Shigeru Miyamoto, na verdade, queria fazer uma espécie de New Game Plus pra Ocarina of Time, com as dungeons sendo espelhadas, os inimigos dando mais dano e alguns puzzles diferentes. E isso foi o que Ele eventualmente lançou uma virou a DLC. versão de Ocarina of Time chamada Master Quest. Mas o Majora's Mask que a gente conhece só existe hoje em dia porque os diretores criativos Eiji Aonuma e Yoshiaki Koizumi queriam fazer O Oda. Oda gênio. Pera aí, mano. Cara, preciso achar essa imagem, mano. Caralho, Oda gênio, mano. Tira o Oda. Cadê, mano? Imagem. Ué, é o mesmo cara? Como assim? Aqui é algum mesmo cara, imbecil. Algum imbecil associou eu. Cadê? Ah, Associou ele ao Oda. Cadê, mano? Eu até Nossa, perdi o mundo vídeo, amigo. mano. não é Ah. aquele que tá com X no canto, no negócio? Onde? Ah, não, é de X-Men, tá É de certo. X-Men, Não cadê? é... Foi assim, de Monster Survival, Iceberg, beleza, Pokémon. Que eu nunca. É o Eiji Anomuna, mano. A Onuma. É algum imbecil associou ele ao Oda. Oda gênio, mano. Aí você tem. Não dá, mano. Você tem o Kishimoto. Você tem o criador de Shingeki no Kyojin. Você tem o Oda.
Cara, não dá, mano. Muito gênio, mano, muito Eu gênio. amo a internet, velho. Vai se fuder, mano. É um lugar que temos mais. Alguém notou isso, mano? Não, mano, que no minuto de 4 minutos. Alguém, não... alguém deve ter notado 4 isso, e mano. meio. 4 e meio por aí. 4 minutos. Mano, ninguém notou isso. Ninguém vai comentar, mano. É, tudo leigo, mano, tudo leigo. Cara, mano, isso Não aqui sabia é nada, mano. Cara, isso aqui é Pesquisou fantástico. nada. Ser um jogo completamente diferente. Então eles chegaram no Miyamoto e falaram a Poderia ideia que eles botar entre tiveram, e ele parênteses disse Oda. Tiro É. Oda. o completamente É o que eu faria. diferente. Então eles chegaram no Miyamoto e falaram a ideia que eles tiveram, e ele disse: não, da hora, beleza, mas vocês têm 1 ano pra fazer essa porra, senão o mundo vai acabar. Ó, conceito? Ralei muito pra construir minha carreira Tá internacional. bom, Anitta. Vai se Mas, fuder, pra Anitta. ganhar Quer cashback saber de nessa você não. compra Vai aqui, pra puta um que ralei pariu. Então eles começaram a trabalhar num jogo em que o Link ficava preso num loop temporal de 3 dias. E essa ideia foi inspirada pelo filme alemão Run Lola Run, em que a protagonista tem que reviver o mesmo período de 3 dias pra salvar o seu namorado antes que ele vá de arrasta pra cima. E a parada da lua raivosa no céu, um constante lembrete do fim do mundo, foi uma ideia do Damn! Yoshiaki Koizumi, que Carai, que constantemente foda. tinha Uhum. pesadelos sobre a nossa própria lua caindo e destruindo o Japão. Psicopata. E como eles tinham um prazo extremamente Psicopata. curto pra finalizar o jogo, Louco. eles acabaram reutilizando muitos modelos, assets e mecânicas de Ocarina of Time. No começo, o ciclo, na Muito verdade, ia gênio, né, durar mano? uma semana Uhum. inteira, sendo que eles tiveram que encurtar Mal isso sabe pra ele, 3 H. dias. É. Porque acabou ficando Mal complicado. sabe eles que iriam fazer o mesmo com Breath of the Wild E e Tears of the Kingdom. Assets e mecânicas de Ocarina of Time. No começo, o ciclo, na verdade, ia durar uma semana inteira, sendo que eles tiveram que encurtar isso pra 3 dias. Porque Que era acabou muita ficando coisa. complicado demais, considerando que eles queriam que todos os NPCs tivessem um cronograma de coisas que eles faziam. E é muito durante foda isso, os tá? 3 dias. Os É, devs de mano. Majora's Mask criaram um mundo que existe apesar da sua presença lá. E isso faz com que o jogador seja só mais uma das peças que movem e afetam as coisas no mundo, ao invés de ser o centro dele. E isso é muito bizarro de pensar, considerando que o jogo tem 23 anos de idade. Ele é mais velho que eu. E, tipo, é E óbvio eu. que os gráficos Né? e algumas ideias de também. gameplay são com certeza bem datadas e velhas, mas os conceitos Cara. principais e Uhum. algumas ideias de game design de Majora's Mask são atemporais. Foda a ideia, foda essa ideia, mano. Corteza- Queremos execução. Uhum. Majora's Mask, obviamente, é um jogo bem menor quando comparado com Ocarina of Time, justamente por causa do prazo curtíssimo que eles tiveram pra finalizar o jogo. Tem só 4 dungeons principais, comparado com os 9 de Ocarina. Tem muito menos variedade de inimigos e itens pro Link Nossa, pegar. o Mas, em gráfico mudou compensação, bastante. o mundo, por mais É que que é. Ele tá falando da versão de 3DS. Remaster. Pode ser. seja pequeno, é cheio de grandes e pequenas narrativas que você vai acompanhando durante o jogo. E cada uma vai te recompensando, te deixando mais forte para que você eventualmente possa parar a lua de algum jeito. E por causa do curto período de 3 dias que o jogo se passa, de longe, o aspecto mais importante do game design de Majora's Mask é o tempo. Aqui, o tempo é um recurso. Tem muita coisa pra fazer nesse mundo, mas é impossível fazer todas elas num ciclo de 3 dias. E esse reloginho aqui debaixo da sua tela nunca vai parar. E a lua continua vindo em direção à Terra. Então você é forçado a pensar e escolher o que você quer fazer ou pode fazer dentro de cada ciclo. Então toda a sua progressão em Majora's Mask é baseada em algo que eu carinhosamente apelidei de checkpoints atemporais. Coisas como o seu dinheiro e itens consumíveis como bombas, flechas ou poções de vida, e itens que são partes de quests como cartas, chaves ou lágrimas da lua, todas são resetadas quando o Link volta no tempo. Mas checkpoints atemporais são momentos em que você ganha coisas que ficam com você independentemente se você voltar no tempo ou não. E é aqui que a lógica da viagem no tempo em Majora's Mask decide só não funcionar para certas coisas, por conveniência do jogo mesmo. E isso inclui alguns itens-chave que você ganha depois de derrotar alguns boss, depois das dungeons principais, ou os itens que te dão habilidades especiais, como o hookshot ou as flechas elementais. E estranhamente, as máscaras que você vai coletando durante o jogo também não resetam quando você volta no tempo. Talvez por causa dos poderes místicos do vendedor de máscaras. Esse Mecânica. velho escroto. As máscaras te dão algumas habilidades, como poder falar com animais, poder correr mais rápido, ou literalmente ficar invisível para as pessoas. Porque de acordo com o jogo, você é uma pedra. E as pessoas não notam pedras. Caralho.
eu nunca disse que essas habilidades faziam sentido. No total, são 24 máscaras no jogo, mas a Conceito. maioria delas são só úteis pra algumas coisas específicas. As que você mais vai usar são as 3 máscaras de transformação. Essas são as máscaras do Deku, do Goron e do Zora. Cada uma dá ao Link a habilidade de transformar em cada uma dessas raças, dando habilidades diferentes pra ele. Mas é claro que esse jogo tem que ser esquisito sobre isso também. Cada uma dessas 3 máscaras representa a alma de uma pessoa que morreu. Mas a máscara do Deku é a pior de todas, na minha opinião, porque ela tem a alma do filho do mordomo do rei Deku. Você até Caralho. encontra o corpo dele esvaziado da alma, porque o Skull Kid tirou e botou no Link pra ele se transformar. Daí você fala lá com ele no reino Deku e ele fala: ah, nossa, mano, você parece muito com meu filho, você me lembra muito meu filho. Por que será? E quando o Link Creepy. coloca qualquer uma dessas máscaras, dá pra ver que o processo de transformação é algo agonizante. Ele grita de dor enquanto o olho dele fica, tipo, todo preto e veiudo. A revista Game Informer eventualmente perguntou pro Eiji Aonuma por que isso acontece. Oda. E a resposta dele foi que as máscaras são receptáculos das memórias dessas pessoas que morreram e que, na maioria das vezes, tem coisas que as pessoas queriam fazer antes de partirem desse mundo. Então, é um processo doloroso, porque o Link tá literalmente experienciando toda a dor e arrependimento do espírito dentro daquela máscara. Jogo pra criança. De novo, jogo para crianças. A única coisa que o jogo não pode tirar de você, nem se ele quisesse, é a sua sabedoria sobre ele. Termina tá cheia de pessoas, eventos e coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, e você felizmente tem basicamente todo o tempo do mundo para fazer e aprender sobre essas coisas. Afinal, você consegue voltar no tempo e ter as suas memórias do que aconteceu no loop passado. Eu devo ter passado uns 5 ou 6 ciclos no geral, tentando entender o mundo, conversando com os NPCs, fazendo algumas atividades para coletar informação para que eu pudesse saber o que fazer nesse jogo. Isso me permitia desbloquear novas quests, interações, totalmente mudando a minha perspectiva sobre o que era possível fazer no jogo. Depois de completar o minigame de achar os moleques no meio da cidade, eu podia ter acesso ao código do clube deles, me permitindo a entrada pro observatório. Daí eu conversei com esse espantalho felizinho aqui no Observatório Astral e eu aprendi que eu poderia tocar a música do tempo ao contrário para aumentar o tempo dos 3 dias, pra ao invés de ser 1 hora, ser 3 horas no real time. Teve Caralho, um loop em que no foda. segundo dia eu fui atrás de uma bolsinha maior pra minhas bombas, mas o dono da loja falou que a avó dele tinha sido roubada e que ela tinha essa bolsinha que eu queria. E ele falou que isso aconteceu na noite do primeiro dia, então eu voltei pra lá e fui atrás de onde a velha tinha sido roubada, tava lá a porra do meliante. Daí depois de eu salvar a velhinha, ela me deu uma máscara de bomba. E no dia seguinte, a bolsinha tava lá pra comprar. A viagem no tempo Muito é crucial foda. nesse jogo pra te permitir fazer coisas que você não poderia se você... Jogo de 2000, tá? Jogo 2000. E nego tem preguiça de fazer essas mecânicas hoje em dia. Queria dizer nada não, hein? não tivesse essa habilidade Regresso. em primeiro lugar. Música também é uma parte muito importante de Majora's Mask, assim como em Ocarina of Time. Conforme você vai progredindo nas quests, você vai aprendendo certas canções que você pode tocar com a sua ocarina. A primeira que você aprende é, obviamente, a canção do tempo, que você usa pra voltar pro primeiro dia. E quando você visita o sítio das Irmãs Romani, você aprende a canção da Epona, que você usa pra chamar seu cavalinho. E todas as canções têm várias utilidades e efeitos diferentes no mundo ao seu redor, mas dentre todas as músicas que você aprende, tem uma que é muito esquisita, que é a Elegy of Emptiness, ou ao pé da letra, a Elegia do Vazio. Ah, meu Deus, o vazio de Majora's Mask. Quando você toca essa música, você cria uma cópia do Link, vazia e sem alma, quase como se fosse uma estátua. E dá pra criar até 4 estátuas diferentes, uma pra cada forma do Link. O que seria tudo bem se as estátuas não fossem desse jeito. Tipo, Bizarro. as estátuas das outras formas do Link serem meio macabras e esquisitas, com esses olhos todos vazios, até porque cada um é de uma pessoa que morreu. Mas por que a do Link tem esse sorriso macabro e esquisito? É quase como se fosse outra pessoa. Mas enfim, pra mim, a canção mais importante do jogo inteiro é a canção da cura. Você só toca essa música em alguns momentos específicos, mas ela parece que tem o propósito de curar ou ajudar o espírito das pessoas que você encontra. É através dessa música que você consegue algumas das máscaras, como se você estivesse capturando e transformando as dores daquela pessoa em uma coisa física. O que parece muito fofo e legal, até que você lembra que o vendedor de máscaras tem um monte delas. E é ele que te ensina a Song of Healing. Bizarro, tá? Eu não confio nesse filho da puta, nem fudendo. Mas a Song of Esse Healing cara é de creepy. longe a que mais incorpora a vibe de Majora's Mask, esse contraste entre amor e esperança e o inevitável fim do mundo. É uma melodia muito melancólica e linda. Essa canção vive no meio desses dois sentimentos.
igual a esse jogo. Ei, propaganda, valeu. Ah, é o Vocês não da seriam Disney? mamãe e papai? Nós adoraríamos. Se Mas daí Oi, o que você falou? Do jogo da Disney? Ei, eu olhava pra cima e lá tá ela. O constante lembrete de que não importa quantas vezes eu voltar no tempo, não importa quantas pessoas eu ajudar, eu não tava salvando o término. Eu só tava atrasando o inevitável. Majora's Mask é um jogo sobre um conflito contra o inevitável. Você constantemente revive Mas que é um jogo, o mesmo ponto. destino. Definitivamente é um jogo. segundo, de novo, de novo, de novo. E a destruição da lua caindo na Terra não é tratada como um resultado do seu fracasso de parar ela, mas sim uma constante e inevitável ameaça. Desse jeito, Majora's Mask apresenta uma atmosfera opressora pro jogador, não só por causa das suas mecânicas, mas também por causa Dark dos temas Souls. que ela aborda. Uhum. Qualquer pessoa que joga Majora's Mask vai te falar que ele tem uma constante vibe melancólica. As pessoas mórbida. daqui vivem e têm seus problemas, é claro, mas você pode ajudá-las do mesmo jeito que elas podem ajudar você. Tem tanto amor e esperança espalhada ao redor desse mundo. E isso tá presente em desde algo muito simples, como um criador de pintinhos que finalmente consegue ver esses animaizinhos crescidos uma última vez, até a história de uma filha que cuidava do seu pai, mesmo ele estando amaldiçoado e transfigurado e provavelmente nem lembrava dela. E quando ele é curado, eles são reunidos mais uma vez. Conforme você avança no jogo, mais e mais vão ser Pô, revelando cara, esse essas tipo de coisa pequenas não era pra narrativas. falar. Hum? Esse tipo de coisa não era pra falar, tá ligado? Não, mas ele não tá falando tudo, tem muita coisa incrível no jogo. Ah, mas ainda assim, tá ligado? Tipo, faz parte do jogo tu ter esse contato jogando, tá ligado? Ah, mas aí você botou sua conta em risco pra ver um jogo. Tipo, sua conta em risco em ver um vídeo sobre o jogo, tá ligado? É. Ele não tá fazendo uma review, ele tá falando o sentimento que o jogo traz. Então ele tá trazendo os exemplos do que esse sentimento traz, tá ligado? Ele não tá explicando nada por vai lá e jogar e ver o que tem, tá ligado? Ele só tá dando alguns exemplos do jogo. Senão ele tem que exemplificar de alguma forma, né? Mas não acha que Não. E pra mim ele ele não tá certo. usaria os. Não, mas é que tá, deixa eu falar. Hum. Tu não acha que esses exemplos ele não daria. Ele não estaria usando um dos melhores exemplos do jogo pra exemplificar o que ele tá dizendo? Não. Porque tem muita coisa no Majora's Mask. É um dos exemplos. Você jogou pra saber disso? Exatamente, eu não joguei. O que me Entendi. garante que ele não tá falando tudo? O que me garante que ele está falando tudo? O que me garante que não tem mais coisa que ele não falou? Ah, daí Ele literalmente vai vai lá e ficar jogar. subjetivo, eu também posso. É. Tá, Literalmente. continua o vídeo aí. Dentro do jogo que acabam se tornando tão importantes, se não mais importantes dos que as quests principais. Tem um estranho charme que está presente em todas as histórias ao redor de Termina, e quanto mais você vai se envolvendo, mais você se importa com essas pessoas. Mas você sabe que em 3 dias tudo isso vai ser reduzido a cinzas. Então, nos últimos momentos do 3º dia, você não tem escolha fora tocar a canção do tempo mais uma vez e retornar as coisas pro jeito que elas estavam do começo. E Tem nenhuma 2 dessas dias, pessoas vai então. sequer lembrar de você ou do que você fez. E mesmo que eu consiga parar a lua de algum jeito, qual que é o propósito de continuar voltando e fazer essas pessoas reviverem os mesmos 3 dias de novo e de novo e de novo, se no fim o resultado vai ser o mesmo? Eventualmente essas pessoas vão morrer também, de um jeito ou de outro. Isso tudo que eu tô fazendo não vai ter servido pra nada, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz em cada ciclo fazer a diferença na vida de alguma pessoa desse jogo, de uma pessoa virtual. E esses pequenos gestos de bondade são cruciais para você progredir no jogo. E mesmo sabendo que tudo ia voltar a estaca zero no último dia, que no próximo loop eu teria que ativamente ignorar os problemas de certas pessoas para que eu pudesse focar em outras coisas, não muda o fato de que em um loop específico, em algum momento específico da minha jornada, eu me senti bem em ajudar alguém. Nada disso muda o que eu senti quando eu vi a Anjo e o Café reunidos uma última vez, abraçados, o amor deles mais vivo do que nunca, ou o pai da Pamela, livre da maldição, finalmente podendo abraçar sua filha
mais uma vez. E toda vez que eu ajudava alguém, eu ganhava algo em troca, eu ficava mais forte, um pedaço de coração, algum dinheiro ou uma máscara. Mas as máscaras aqui são também representações físicas das memórias dadas ao Link depois de ajudar alguma pessoa. Afinal, se você parar pra pensar, todas as máscaras que você ganha de algum NPC são formas de agradecimento. E é só coletando todas as máscaras do jogo, ajudando todas as pessoas de Termina, que você consegue a Lindo, máscara lindo. mais poderosa do jogo, a Fierce Deity, que basicamente torna a boss fight final em uma piada. E eu não consigo tirar da minha cabeça que Eu isso pegaria foi muito essa máscara e foda-se, tá? Eu pegaria tudo por completude mesmo. Eu peguei essa máscara mesmo porque eu gosto de zaralhar o boss final. Tipo, eu ia ter. Ia me sentir bem, ajudar todo mundo. E eu teria a maior arma do jogo. Então eu só saio ganhando. Literalmente foi o que eu fiz em Breath of the Wild. Eu fiz tudo que dava pra deixar o Link mais roubado possível. forma do jogo me dizer que, apesar da destruição iminente vindo aqui, ainda é possível achar coisas felizes nesse mundo. Ainda é possível se sentir bem nesse mundo. Foi então que eu percebi que esse jogo é sobre ativamente reconhecer a inevitabilidade da destruição e do destino de todo mundo faz o com L. essa mortalidade e Isso é verdade. escolher lutar contra ou viver apesar disso. De uma forma muito bizarra, Majora's Eu Mask, acho um que jogo essa é a ideia, né, mano? Uhum. que me fez sentir tantos níveis Pô, não diferentes de precisava ansiedade. explicar isso, tá ligado? Só Acho pelo que que ele sim. citou antes, já tava explícito. Isso tá concluindo o vídeo, cara. Calma. Uhum. Deixa o cara cozinhar. Deixa o cara cozinhar. Botando Tá numa bom. constante corrida contra o relógio, me lembrou que o que acontece no futuro não tem diferença nenhuma do que acontece agora. O importante é o agora. Obrigado, Mercado Livre, pra estragar toda a mensagem do vídeo. Filha da puta. Com os pacotes da Decolar, você tem o melhor preço Estragou toda a garantido, vibe, o combinando Caralho, voos, na hospedagem e hora mais. da transição, tá ligado? Pro É. mercado. Esse jogo me fez sentir coisas que eu nunca havia sentido antes. E ele tem 23 anos de idade. Eu finalmente consegui entender por que as pessoas amam tanto esse jogo e por que ele é tão aclamado como uma das melhores obras de arte já feitas na história. Majora's Mask é um jogo absurdamente especial. E é muito esquisito que esse jogo veio de uma franquia que é tão enraizada nos conceitos e convenções da jornada do herói e vários contos de fadas, mas que ao mesmo tempo é tão obcecado com esses paralelos à mortalidade humana, falando sobre temas maduros de uma forma que as crianças daquele tempo talvez nem entenderiam. E toda a estranheza e vibe misteriosa de Majora's Mask é, pra mim, o que contribui muito pra isso. Não é à toa que a creepypasta Exatamente, pô. Beleza, né? É, porque é só esse jogo que começa a refletir sobre a mortalidade humana. Não, mas eu acho que depende, pô. Outro jogo antes do Majora Mask que a gente tem isso? Não é porque, tipo. Ele falou que, é. Como é que é? Tipo. Que talvez as crianças daquela época não entenderiam, tá ligado? Realmente, né? Daí, tipo, pareceu. Daí, tipo, deu a entender que, pelo menos pra mim, que. Ele falou de uma forma como se fosse, tipo, não, o Majora's Mask começou essa discussão, tá ligado? Ah, não. Eu acho que só falou que, tipo, a Entendeu galera assim? daquela época, tipo, a criançada não ia entender. Eu acho que nenhuma criança hoje em Entendeu, dia. entendeu? Na verdade, nenhuma criança hoje em dia ia conseguir jogar o jogo, porque, né? Não tem 500 Cara, tutoriais na tela, vários assets, várias coisas visuais pra você jogar o jogo. Não. cara, é que sei lá, quando tu é criança, pelo menos, tá ligado? Tu não tem muito bagagem, essas coisas, tá ligado? Daí, tipo, Sim, qualquer mas coisa é bom, tá ligado? infelizmente. É É que sei por lá, isso eu sinto que. que, Não, é por tipo. isso que muito jogo infantil é uma merda, tá ligado? Porque qualquer merda pra criança é bom. Uhum, E aí não temos jogos como o Majora Mask, por exemplo. Profundo e bom. Não, então, por isso que, tipo. Eu acho que, na verdade, um jogo como Majora's Mask, por exemplo, que tu fica lupando, faz você começar a refletir sobre isso, tá ligado? Mesmo enquanto criança, tá ligado? Bota um Depende da negocinho criança a também, mais, né? tá ligado? Mas eu acho que o que ele tá dizendo é válido. Eu acho que nenhum jogo, tipo, pra criança assim, vai tratar de um assunto tão, de maneira tão sutil. Que nem Majora's Mask, que trata de É uma forma questão da tão sutileza. wow. Tá ligado? Mas isso vale pra tudo também, tá ligado?
muito pouco jogo trabalha esse tipo de assunto de uma forma mais sutil, de botar na experiência, tá ligado? Não, mas a gente tá falando, tipo, Não, jogo não é infantil. comum. Não é comum. Ah, mas É por isso isso que. vale pra Não, tudo é por também, tá isso ligado? que literalmente tá Pra tu- escrito no título, né? Nunca mais vai existir um jogo como Majora Uhum. Mask. Uhum. Porque, pô, ou é todo mundo escrachado, ou todo mundo adulto, ou aquele jogo de criança é uma merda. Essa é a verdade. Esse é o ponto É, dele. Nunca a mais vai questão ter é um jogo que nem Majora's Mask. sim, a questão é como é feito, né? Uhum. E Majora's Mask, pô, fez milagre, tá? Em um ano. E, É, pô. e Game Por Freak isso não que consegue. foi 3 dias. É, por isso que, tipo, o jogo é curto, tá ligado? Porém, tu lupa ele bastante. Não, mas é aquela, né? O jogo precisa Daí, tipo, usaram. ter horas de gameplay. Não. Exatamente, tipo, você tem muito conteúdo, não importa se o jogo, você pode zerar o jogo em 3 Uhum. horas, tá ligado? Esse é Então, o erro tipo, de ele. Resident Evil 3 Remake, tá ligado? É só um jogo rápido. Então, eles botaram muito conteúdo, pouco conteúdo, mas porém com muita intensidade, tá ligado? Exatamente. Eles souberam como criar É conteúdo. isso que marcou. A Uhum. limitação salvou esse jogo, tá? Sim, Essa é a verdade. tu tem 3 dias, dois que tu trabalha e o terceiro tu vai ter que fazer a música pra voltar no tempo. Então, tipo, tu tem 2 dias, Não, três alguns dias, né? NPCs. Porque, tipo, você só É. volta no tempo no final do dia, então você tem 3 dias. Uhum. Então, tipo, daí tu tem alguns NPCs naquela cidade, por assim dizer, naquela região, Uhum. que eles têm uma rotina e tu consegue alterar, tá ligado? É tipo, é um escopo pequeno, mas só que eles fizeram muita coisa É um com esse pouco, tá scope ligado? pequeno, mas com grande variedade. Tem muita coisa Uhum. É, por isso acontecendo que ao eu mesmo falei que tempo. sim, é muito denso, como eu falei. Uhum. É Por o isso que é tipo de bom coisa demais. que precisa a indústria focar bastante também. Tá muito megalomaníaco. Sim. É, velho, não, infelizmente é isso que acontece. Sobra nada para os betas. Mais famosa dos É, mano. videogames. É uma história que combina com um jogo de criança que é tão obcecado com temas relacionados à morte, mas ao contrário de Ocarina of Time, Majora's Mask não é limitado pelas convenções e limitações técnicas da sua época, e principalmente dos princípios de design linear e histórias repetitivas. Tudo isso faz com que Majora's Mask seja uma obra-prima que transcenda o seu tempo. Antes do vídeo acabar, eu só queria fazer alguns pequenos anúncios aqui. Primeiramente, se você Eu quiser vim jogar fazer Majora's Mask anúncio. do jeito que eu joguei, usando o Project Eu Restoration, vim eu fazer vou deixar o link anúncio. na descrição aí embaixo pra você baixar o mod. É literalmente a melhor forma de você jogar esse jogo hoje em dia. É claro que esse vídeo não seria possível se não fosse Mas o por apoio quê? de todos os membros maravilhosos que Provavelmente estão aqui limitações agora. E se você técnicas. quiser e puder, é claro, apoiar o canal, você pode Uhum. virar membro por apenas 5 pila. Sendo membro, você tem acesso ao canal exclusivo no Discord Mas e aí é você fácil vai também jogar o jogo acompanhando cheio o de processo mod, da né, produção pô? dos É vídeos, foda. junto com algumas dicas de edição. É. Mas também, é claro, não posso esquecer dos nossos queridos gamers que Agora já assinaram o Tier Gamer EXE. Muito obrigado, gosto Gal, do canal Roxo, dele. Bispo Uhum. Pelado, V, Danley Cabral, Caio Bom nome, tá? Bom nome. Coelho, João Pedro, Rayan Azarias e Fels. Tamo junto, muitíssimo obrigado por apoiar. Eu espero que vocês tenham gostado das pixel art que eu fiz pra vocês também. Enfim, muitíssimo obrigado a todos vocês e a você também por estar assistindo aqui até o final. Me segue no Twitter, no Instagram, no TikTok. Isso aí, Grifo, tamo junto, é nóis. Até a Ótimo próxima vídeo, tá? e se cuidem. Falou. Ótimo vídeo, eu acho que vai ser o único vídeo que eu vou ver hoje. Porque tô cansadão. Esse é o único vídeo. Entendi. Mas, pô, bom vídeo. Majora's Mask é... Ainda preciso jogar, tá ligado? Um jogo aí, pô. Mas ainda... Me falta vontade. Falta muita vontade pra eu jogar toda a franquia Zelda. Pra mim, os únicos que me pegou foi o A Link to the Past e o Breath of the Wild. Mas um bom vídeo, o que você achou? Eu jogo. Cara, também, mano. É um vídeo. Ele faz basicamente um vídeo resumo, né? Uhum. Eu, particularmente, tenho pouco jogo que eu quero jogar, mas só que eu quero jogar muito, tá ligado? Esses poucos jogos. É, faz sentido. É isso aí. O velho falou e Eu sou até o bem próximo vídeo, seletivo. tá? Falou. É, mano. Até mais ver. Até, mano. Eu preciso ver como funciona o caralho do Premiere, tá ligado? Que, nossa, mano, Vai já ter deu dor que de se cabeça. preparar agora pros próximos reacts. Uhum. Porque, nossa, é muito vídeo longo. Puta que pariu.